Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã. O Samuel está comigo, não sei cadê o Samuel, está lá, né? Ele não é fotógrafo, acho que é a primeira vez na vida dele que eu estou tirando foto. Samuel é pastor em treinamento, né? Tá auxiliando, ele é pastor de um núcleo de células lá e há um mês atrás ele veio para tempo integral como coordenador de célula e está sendo treinado. Eu falei, vamos viajar comigo, vamos lá. Que bom estar aqui com o Brasil, né? Porque tem gente aqui, pessoas de todos os lados do nosso país. E eu quero começar assim de uma forma muito arrogante. Primeiro porque eu estou escrevendo um livro, 10 passos para ser humilde como eu. Mas eu quero começar de uma forma arrogante porque eu quero dizer para você que para você é um privilégio me conhecer. Nossa, esse pastor aí, eu vou te contar um negócio. Nem Lúcifer, em toda a sua glória, conseguiu. Não, mas você sabe por que é um privilégio para você? Porque você conhece muitos pastores de ovelha. Mas pela primeira vez na sua vida, você está conhecendo um pastor de formiga. Então, você vai poder voltar para a sua cidade e falar, olha, eu fui privilegiado, eu conheci um pastor de formiga. Então, para você é um privilégio isso, né? Brincadeiras à parte, eu sou pastor numa cidade de formiga. Isso me custa caro, irmão, vocês não têm noção. Isso me custa muito caro. Primeiro porque quando me apresentam, está aqui conosco um pastor de formiga. Aí eu tenho que consertar. Irmãos, não, eu sou pastor de ovelha na cidade de formiga. Aí quando me falam, olha, ele se chama pastor Alvin. Aí os meninos perguntam, mãe, ele é o Alvin dos esquilos? Isso é um problema, Mas a gente vai rompendo, vai levando, Deus vai nos abençoando. Pastor Alvin, mas se serve de pastor na nossa igreja, tem pastor de jacaré, Cascavel, tem pastor de cordeiro, patos de anta. Outro dia eu conheci um pastor de Cascavel, é muito melhor ser pastor de formiga que ser pastor de Cascavel. Tranquilo. Mas Formiga é uma cidade interessante. Formiga é uma cidade de hoje deve ter quase 70 mil habitantes. É engraçado até falar, até isso é engraçado. Porque tinha 65, mas os 5 mil foi depois que abriu a penitenciária na cidade. Aí foi para quase 70 mil habitantes. Ai, meu Deus do céu, até que mudar a história daquilo lá. Mas é uma cidade pequena, do interior de Minas. E, curiosamente, é uma cidade conhecida, porque também é a cidade do Padre Fábio de Mello. Você já ouviu falar no Padre Fábio. Então, se tem um nome forte no catolicismo hoje, é o Fábio. Né? E o que, de certa forma, torna um pouco mais o desafio maior na cidade. Eu não gosto muito da palavra difícil, mas o desafio se torna maior. E é uma cidade católica, mas Deus tem nos abençoado. Né? A família do Fábio frequenta a igreja, né? Ele tem sobrinhos que são líderes de célula. Então, assim, Deus está fazendo a obra até na família dele lá. Né? Domingo mesmo eu estava lá, a irmã dele sentada no primeiro banco no culto. Então, assim, tem sido um privilégio servir ao Senhor ali. Embora que as realidades hoje são muito diferentes do que era no passado. Né? Eu assumi a igreja no ano de 1993. Em 1993, eu não fui o fundador da igreja, a igreja já existia. E, curiosamente, a igreja naquela época tinha 18 anos de idade e 18 membros. Então, um crescimento de um membro ao ano. E aí eu assumo essa igreja. E com 18 anos, uma igreja que já tinha todo um contexto na cidade. E, não sei se você conhece um pouco da organização batista. Então a igreja tinha até donos. Então isso para mim era complicado. Eu estava com os meus 23 anos de idade, quando eu assumi a igreja. Um garoto, né? E eu me lembro, na primeira noite que eu preguei todo entusiasmado, quando cheguei de fora do prédio da igreja, aí um irmão, um diácono, né? Nossa, agora a igreja vai crescer. Uma irmã que era anciã da igreja falou, isso é fogo de palha. Eu escutei aquilo, falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Mas Deus foi bom conosco.
De 93 até 99, nós tivemos um crescimento, que para a história da igreja foi algo assim notório. Nós saímos de 18 e fomos para 100 e poucas pessoas. E para a realidade da minha cidade também, já era uma grande igreja com quase 200 pessoas. E isso foi em 99. Há uma ida minha a Buenos Aires, onde Deus falou muito comigo ali, me impactou através do Carlos Anacondia, Sérgio Scataglini, Cláudio Freison, que hoje é pastor da maior igreja da Argentina, que é a Igreja Rei de Reis, um avivamento. Então eu peguei o finalzinho daquele fogo de avivamento da Argentina. E quando eu retorno para o Brasil, lá eu conheci os grupos cafés. Isso me chamou muita atenção, porque eu tinha uma resistência com célula. Eu participei dos encontros da CEPAL, não sei se alguns de vocês participaram daqueles encontros da CEPAL em Águas de Lindóia, muito bom, participei de muitos deles. E eu me lembro do Ralph Neighbor, que hoje eu tenho uma admiração muito grande pelo Ralph Neighbor, que é o pai do G5, né? O Ralph Neighbor, ele veio, o Roberto lá e trouxe o Ralph Neighbor e tal, e para falar de célula. E quando eles falaram aquele negócio que você tinha que fechar a igreja e ir para as casas, eu falei, isso está sendo do diabo. Eu estou fora disso, isso não tem nada a ver comigo. Um dos pastores que estava comigo chegou e, olha, nós temos que implantar a célula. Eu falei, olha, célula aqui não funciona, não tem a cara da nossa igreja, não tem a ver com a nossa igreja. Então nós não vamos entrar em célula. Não vamos, definitivamente não. Porém, em 99, quando eu fui a Buenos Aires, eu tive uma experiência lá muito forte. Por quê? Porque eu vi uma igreja vibrante, alegre, operando nos dons espirituais. E vi os pequenos grupos reunidos. E um trabalhava em função do outro. Eu falei, ué, é isso que eu quero para mim. Por quê? Porque a minha dificuldade era com a porta dos fundos da igreja. Eu não tinha dificuldade com ganhar alma. Eu acho que no Brasil hoje, quase nenhum de nós temos essa dificuldade. Quem é crente aí há mais anos, como eu, estou fazendo 30 anos de crente agora, converti com 18, 17 anos de idade. Então, você viu uma fase que o dia que levava um visitante no culto era o assunto toda semana. Olha, você viu, graças a Deus, foi um visitante no culto. Hoje a realidade mudou. A realidade, ela mudou. Pelo menos nós temos vivido uma realidade completamente diferente. Mas o problema era a porta do fundo. Você leva o visitante, ele ouve a palavra, vai à frente, aceita Jesus, mas parece que existe uma porta imaginária pela qual ele sai e nunca mais volta. Então, quando eu conheci o modelo de igreja em célula na Argentina, me chamou muita atenção. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí eu voltei, porque talvez eu não tivesse entendido bem a forma como o Roberto Lai passou. Né? Eu não tinha entendido bem. Eu falava, esse negócio de fechar a igreja, o prédio, ir para as casas, não dá. Mas lá eu conheci esse modelo. E hoje conhecendo o G5 como eu conheço, e o Roberto Lai, que é um amigo, eu vejo que eu é que entendi mal a mensagem naquela época. Não era isso que eu tinha entendido lá. Mas eu volto para o Brasil e vamos plantar a célula. Aliás, na verdade, eu fiquei assim, como é que faz esse negócio? Eu fiquei um pouco meio que resistente a isso, não sabia como começar. Eu sabia que a coisa funcionava, mas com quem eu me inspirei, estava lá em Buenos Aires, 3.000 quilômetros, não dava para mim. Eu me lembro, então, naquela época, o Cirilo me ligou, o pastor Cirilo aqui de Contagem, e, Alvin, você está vendo em Belo Horizonte? Estou. Passa aqui que eu tenho um hall de membro aqui para te dar, um negócio legal, um programa, você vai gostar demais. Eu vim conversar com o Cirilo, eu tinha muita amizade. E o Cirilo, então, na verdade, ele não queria me dar hall de membro, coisa nenhuma. Ele queria me convencer a ir no encontro com Deus. Só que eu estava ouvindo o Silas falar na televisão que esse negócio era do diabo. E eu me tornei um porta-voz de falar que aquilo era do diabo. Falei, Cirilo, eu não vou, esse negócio de encontro com Deus é do capeta, esse troço não é. Ó, diz que lá faz regressão, não sei o que, lá vai cerebral. Aí eu falei um monte de coisa. O Cirilo falou, Alvin, deixa eu te falar um negócio. A gente é amigo, e eu quero o seu bem, quero o bem da igreja lá em Formiga. Mais cedo ou mais tarde, o encontro vai chegar lá. Então é melhor que você vá no encontro agora, participe do encontro, porque depois, quando chegar, você fala, esse troço é do diabo mesmo, porque você foi.
Você não vai estar falando porque você ouviu, mas porque você experimentou. Eu falei, então isso é comigo mesmo, Senhor. Quando é que vai ter? Lagoinha vai fazer um encontro com Deus agora. Eu falei, então deixa comigo que eu vou nesse encontro com Deus da Lagoinha. 365 pastores passando pelo encontro. E eu fui. Alguém aqui já foi no encontro com Deus? Então vocês já sabem mais ou menos como é que eu saí de lá. Eu saí todo quebrado lá. Eu falei, não dá, eu preciso repensar muita coisa na minha vida. E aí falei, eu tenho que fazer um encontro com Deus. Tem que fazer um encontro com Deus. E aí comecei a fazer encontro com Deus na minha igreja. Eu comecei a ver o bem. Primeiro eu já comecei errado, mas foi certo. Eu levei 44 homens para o encontro. Os 44 homens voltam do encontro, na semana seguinte as esposas começam a me ligar. Pastor, o que o senhor fez com meu marido? O homem transformou e tal. Eu falei, esse negócio é de Deus mesmo. Eu levei as mulheres e tal. Mas eu fui pregar num encontro com Deus em Bauru. Chegando em Bauru, havia vários pastores participando desse encontro com Deus. Dentre eles, havia um pastor da Convenção Batista Brasileira, uma igreja batista tradicional. E na cura interior, ele recebeu uma bênção do Senhor e veio compartilhar comigo. Falou, olha, quando você ministrou, eu fui tocado por Deus, e eu gostaria muito que você fosse na minha cidade. Eu falei, onde é que é a sua cidade? Jales, na divisa de São Paulo com o Mato Grosso. Cidade de 40 mil habitantes. Eu falei, não, eu vou. Só que quando eu cheguei em Jales, eu tomei um susto. Porque uma cidade de 40 mil habitantes com a estrutura de uma igreja de 22 mil metros quadrados. Eu falei, pastor, o que é isso? Como é que o senhor conseguiu isso? Célula. Eu falei, mas como célula? Eu falei, não, célula. Eu falei, não, me explica. Eu falei, não, vai começar o culto, depois eu te explico. Eu falei, pastor, eu vou dormir na onde? No hotel. Eu falei, não vou dormir no hotel, não vou dormir na sua casa. Não, mas a minha casa não, minha esposa não está lá, eu não tenho como te receber bem. Eu falei, pastor, eu vou ficar na sua casa, tem uma casinha do cachorro, não tem problema. Eu preciso de conversar. Coitado do pastor, ele conversava comigo até 4, 5 horas da manhã. Como é que é isso, como é que não era e tal. Aí, falei, pastor, e aí? O senhor me ajuda? Eu te ajudo. O que eu faço? Ele falou, Vim, você já tem uma visão clara. Eu falei, tem. Volta para a sua cidade, compra uma picanha, chama os formadores de opinião da sua igreja, vai para um sítio, convida eles para comer picanha e passa a visão para eles. E aí eu fiz isso. Comprei a picanha, levei a turma para o sítio, falei, olha, eu estou com uma visão assim. É célula. Aí eles falaram, olha, pastor, isso aí eu quero. Vocês estão comigo? Estamos. E aí então eu comecei os pequenos grupos em 2001 para 2002. Aí eu saí de 150, fui para 300, 600, 800, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 2.000, 3.000. E nós fomos crescendo, comecei a plantar igreja na região. Né? Hoje, na região ali, o ano passado, nós tínhamos 800 células em Formiga e no entorno. O ano passado, em Formiga, nós tínhamos 504, 505 células. Foram mais de 30 igrejas plantadas, inclusive na região que o senhor estava falando, né, que é Capitólio. Capitólio, nós plantamos uma célula em Capitólio que cresceu, multiplicou, se transformou na supervisão, e agora você indo lá visitar o Lago de Furnas, né, os cânions, você tem uma igreja lá em célula para você visitar, que está funcionando lá. Bom, em relação ao evento que o pastor comentava, é um evento que eu faço através da célula. Na verdade, o pastor até fazia. Não estou fazendo mais, porque a coisa cresceu demais e o corpo de bombeiro foi lá e me deu uma podada lá, colocou algumas exigências que se tornavam inviáveis devido ao número de pessoas. Mas tem um vídeo aí, dá para colocar? Se der para colocar um vídeo do que o que as células reunidas fizeram. Festa dos Estados é o nome do vídeo. Eu acho que se apagar, tem um áudio nela. Dá para sair o áudio também? 15 de agosto, a IBVB, juntamente com suas células, promoveram Deixa eu atrapalhar aqui. a Festa dos Estados. Cada tenda dessa é uma supervisão de célula.
estavam representados pelas supervisões de células, totalizando 27 tendas, onde foram comercializados os mais variados pratos e comidas típicas de cada estado brasileiro. Foi um verdadeiro roteiro turístico pelas delícias culinárias do Brasil. O evento ainda contou com o sorteio de vários brindes e com a participação do grupo de motociclistas Águias de Cristo, que fizeram evangelismo durante a festa e também no dia seguinte na Praça da Matriz. A Festa dos Estados é um evento para todos os públicos, mas principalmente para as famílias que se confraternizaram e se divertiram durante a festa. A Festa dos Estados é um grande exemplo de que é possível se divertir com responsabilidade e que a união, a cooperação e o amor são os ingredientes principais para se realizar um evento de sucesso como foi a Festa dos Estados. Parabéns, líderes e supervisores de células. Parabéns a toda a família IBVB. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí nas tendas tem a comida e nas tendas também tem o evangelismo. Deixa eu te falar uma coisa. E é bíblico. É bíblico. A ferramenta mais poderosa de evangelismo que existe se chama comida. E é bíblico. A Bíblia começa com comida, o primeiro problema foi por causa de comida, e termina com comida, as bodas do Cordeiro. Isso é uma revelação, irmão. Bom, irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui na palavra. Pastor, tem até que horas que termina? Tá, fechar para o almoço. Lá em Formiga a gente almoça 4 horas da tarde, mano. Depois de mostrar esse monte de comida aqui, é uma covardia, né? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Ontem eu estava meditando no que falar aqui. Nós estávamos em vigília, ainda estamos em vigília. Na verdade, eu dei um tempo lá para vir aqui. Né? Os pastores estão orando, nós começamos a orar ontem de manhã, à tarde, à noite, madrugada, agora de manhã. E vai ser o dia todo, amanhã também, oração. Célula é uma maravilha. Técnicas, eu vou falar de técnicas, eu vou falar de muitas coisas aqui com vocês. Mas nada substitui um mover forte de oração por trás. Tá? João 5. Eu quero meditar com você nessa palavra. Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero ser um pouco técnico nessa manhã, porque o Danilão já ministrou aqui, onde o Danilo passa, eu falei com ele, foi uma covardia eu ministrar depois do Danilo, entendeu? Eu tenho que ser o tira-gosto, né, que fala lá no interior, depois vem a festa, né, depois vem o manjar. Eu e Danilo somos grandes amigos, Danilo é uma inspiração. João 5. Depois disso havia uma festa dos judeus. Aí, ó, tá vendo? Mais festa. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendas. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque. E agitava a água, então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, tomando o seu leito e começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Paizinho, obrigado. Obrigado por o Senhor ter me trazido aqui, pelo privilégio que eu tenho de conhecer esses irmãos
E peço, Senhor, que o Senhor me use como uma ferramenta nas tuas mãos para a vida deles, Pai. Pai, o sonho, o meu desejo, a minha oração é de um dia poder encontrar com eles e ouvir falar dessa conferência que foi feita aqui. Que essa conferência seja um divisor de águas na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sabe, irmãos, quando Deus resolveu fazer o que Ele tem feito na Cidade Formiga, eu entendi que eu seria portador de uma mensagem. A minha mensagem, ela se resume em uma frase. A frase é: se Deus fez em Formiga, Ele pode fazer em qualquer lugar do mundo. Ele pode fazer na sua igreja. Essa é a mensagem. Nós estamos no interiorzão de Minas Gerais. Quem conhece Minas sabe das dificuldades que existem no interior de Minas. Mas nós não temos essas dificuldades. Tínhamos, mas não temos mais. Como eu contei para vocês dos pequenos grupos. O texto de João 5, talvez não tenha muito a ver com o ministério de igreja em células. Mas tem a ver com o que eu quero falar com vocês nessa manhã. Vocês conhecem essa história, vocês já pregaram nessa palavra. Eu preguei sobre o mês de dezembro todo agora, nesse texto. E o meu tema foi Pensando Fora da Caixa. Eu quero falar com vocês sobre pensar fora da caixa. E isso tem tudo a ver com esse texto. Por quê? Porque esse homem estava enfermo há 38 anos. E Jesus, ao se deparar com ele ali, Jesus faz uma pergunta para ele. E a pergunta de Jesus é: queres ficar são? Uma pergunta um tanto quanto parecida com essa foi feita a Bartimeu. E qual foi a resposta de Bartimeu? Eu quero ver. O que esse homem devia ter respondido? Sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas qual foi a resposta dele? Senhor, eu não tenho ninguém que me desça ao tanque. Não foi isso que Jesus perguntou. Mas ele pensava dentro da caixa. E dentro da caixa, só existia uma forma de ser curado. Descendo as águas, quando as águas fossem agitadas. Nós fomos condicionados a pensar dentro da caixa. Talvez na sua cabeça só existe uma forma daquela igreja, naquela cidade a qual Deus colocou você, romper e crescer. E eu vim aqui para te desafiar a pensar fora da caixa. A minha mensagem é essa. Porque quando Jesus diz para aquele homem: olha, você quer ser curado? E ao invés de ele dizer: sim, Senhor, eu quero, ele começa a contar uma história. Senhor, é o seguinte, eu estou há 38 anos, eu não tenho ninguém que me desça ao tanque. Quando eu tento descer, vem outro, desce antes de mim, assim quando a água é agitada. É mais ou menos o que eu e você fazemos quando o Senhor nos faz uma pergunta. E nós, então, ao invés de sermos assertivos na resposta, nós começamos a contar uma história. Jesus não deu a mínima para a história daquele homem, como Jesus não dá a mínima para as nossas histórias. Quando nós começamos a contar história para ele: Senhor, aqui é difícil, essa cidade é idólatra, o povo é muito mundano, o bairro não sei o quê, a cidade não tem dinheiro, eu não tenho recurso, a igreja é pobre, eu não tenho intelectuais. Jesus não está nem aí para as nossas histórias. Porque as nossas histórias não passam, de fato, da história das nossas escolhas. Jesus está preocupado não é com a nossa história, é com o propósito que Ele tem para a minha vida e que Ele tem para você. A sua história fala do seu passado, o seu propósito fala do seu futuro. Amém. Jesus, então, faz aquele homem pensar fora da caixa. Fazer algo que ele nunca tinha tentado fazer. Pega a tua esteira, levanta e anda. E ele o fez. E ao fazê-lo, ele recebeu o milagre da cura. É triste estar 38 anos no mesmo lugar, vendo um monte de gente ser abençoada e ele mesmo não. Mas mais triste é estar 38 anos fazendo a mesma coisa e querendo que algo diferente aconteça. Albert Einstein disse: a maior prova de insanidade é uma pessoa fazer a mesma coisa e querer obter resultado diferente. É preciso pensar fora da caixa. E muitas vezes
nós estamos pensando dentro da caixa. Durante muito tempo, nós fomos alimentados pela ideia que ou eu tenho uma igreja com qualidade, ou eu tenho uma igreja com quantidade. Eu pensei muito tempo assim. Eu tinha essa caixa na minha cabeça. Ou eu escolho ter uma igreja com qualidade, e é uma igreja pequena, ou eu escolho ter uma igreja grande, uma mega igreja, com quantidade sem qualidade. Eu estava condicionado a pensar assim como aquele homem estava pensando em relação à sua cura no agitar das águas ali. Porém, Jesus quebra esse paradigma quando ele vem em Mateus 28, 19, e diz para mim e para você o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria de chamar a atenção para duas palavras aqui: discípulos e nações. Nações fala de quantidade. Discípulos fala de qualidade. Então Mateus 28 está me ensinando que eu posso ter quantidade com qualidade. É possível ter isso. É possível alcançar isso. Porém, muitas vezes nós distorcemos isso. Quando nós procuramos fazer crentes ao invés de fazer discípulos. Jesus tinha dois grupos de seguidores: as multidões e os discípulos. E nós não podemos tratar os mesmos da mesma forma. As multidões, elas apenas seguem os sinais. As multidões, elas estão com você nos domingos. Mas o que faz a roda girar não é a multidão, são os discípulos. E muitas vezes nós estamos focados na multidão. E com tanta sede na multidão, nós não fazemos discípulos. E por não fazermos discípulos, nós não vamos ter multidões. Quando eu falo de multidão e discípulo, parece que eu critico a multidão. E de certa forma, sim. Mas a multidão é importante. Porque é dentro da multidão que você tira os discípulos. Só que a comida é diferente. Para a multidão, você dá pão. Para o discípulo, você dá semente. Isaías 55, 10. Deus dá pão para quem tem fome e semente para o que semeia. No episódio de João 6, os discípulos estavam num ambiente de pão. Imagina eu e você com aquele cesto, com um pedacinho, e de repente aquele pedacinho alimentando uma multidão. Tira e quanto mais tira, mais tem. Eu, meu irmão, se eu me conheço, eu estava no repleplé. Só que Jesus vira para os discípulos e há um texto que diz que Jesus os impeliu. Noutra tradução, Jesus os tirou dali à força e os fez ir para o mar para enfrentar uma tempestade. Por quê? Porque Jesus não queria que eles comessem pães. Jesus queria que eles tivessem experiência com a semente. E lá eles tiveram a experiência de andar sobre as águas e eles tiveram a experiência de ver o sobrenatural. De uma forma que agora eu sou protagonista disso. Eu não estou vendo apenas Jesus fazer um milagre. Eu estou sendo usado por Jesus. Jesus faz essas coisas. Esse paralítico mesmo é um caso desse. Eu não acredito que Jesus o encontrou ali pela primeira vez. Aquele homem tinha 38 anos que ele estava ali. E Jesus ia às festas. Jesus sempre passou por ali e o viu desde menino. Mas não era chegado o tempo do milagre. O mesmo ocorre com o paralítico da porta do Templo Formosa. Quantas vezes Jesus passou por aquele paralítico lá, perto da porta ali, e ele pediu esmola. E é possível que Jesus tenha olhado para ele e falou: esse milagre não é para mim agora. É para mim através de Pedro e João lá na frente. Bom, onde eu quero chegar com isso? O que ocorre é que a igreja atual, ela está muito focada nas multidões e esquece dos discípulos. E aí sabe o que nós temos pela frente?
1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Diga comigo assim: pedras vivas. Sois edificado, casa espiritual. Essa palavra de Pedro ilustra bem o que eu quero dizer. A igreja somos nós pregamos isso, não é o prédio. Pedro está dizendo que nós somos pedras vivas. Em outras palavras, nós somos tijolos vivos. Seguindo essa linha de raciocínio de Pedro, cada pessoa que se converte é uma pedra viva. Amém? É um tijolo vivo na construção dessa casa espiritual, desse edifício espiritual. Nós estamos construindo uma igreja espiritual. Agora a pergunta que fica é: será que nós estamos construindo uma igreja espiritual ou montando uma pilha de tijolos espirituais? Quando o meu foco é multidão e não discípulo, eu começo a montar uma pilha de tijolos espirituais. Eu vou ilustrar isso para você. Nós temos aqui uma parede. Suponhamos que essa parede seja de tijolos, feito com barro, não aquele bloco. Quantos tijolos nós temos, aquele tijolinho pequeno, nós temos nessa parede aqui, nessas paredes que estão aqui, no todo? Vamos dar um chute? 5.329, ótima. 5.329 tijolos. Imagine você indo numa loja de material de construção e comprando 5.329 tijolos. E aí você compra, a loja leva para você e eles colocam todos aqueles tijolos de fora da sua casa, empilhados. Ok? Só que um vizinho vai lá e pega um tijolo e leva para a casa dele. Outro vizinho vai de madrugada, pega outro tijolo e leva para a casa dele. Eu te pergunto, você dá falta? Sim ou não? Não. Não dá. Mas quando você pega todos esses tijolos e transforma esses tijolos em uma parede como essa, se alguém tirar um tijolo daqui, você sente falta? Sim ou não? Quando você não tem uma igreja com discipulado, uma igreja de multidão, é uma pilha de tijolos empilhada. Eventos em cima de eventos para atrair multidões. E um pega, outro pega, outro pega e outro pega. Mas quando você pega toda essa pilha de tijolos e coloca ela um ao lado do outro, colado não pelo cimento, mas pela cola do relacionamento. Quando você os coloca em pequenos grupos e vai assentando os pequenos grupos. E aí você tem uma parede, um tijolo que sai. Todos sentem falta. Mas na pilha de tijolos, ninguém dá falta de nada. Você acha que eu, com uma igreja de milhares de pessoas, eu sinto falta de um membro que não está indo no culto? Com uma igreja, o nosso prédio cabe 2.000 pessoas assentadas, tem 2 cultos no domingo, nós temos mais 6 prédios na cidade, que se vier todo mundo no mesmo dia, na mesma hora, não cabe. Você acha que eu consigo monitorar isso? Nunca, jamais. Mas se aquele um membro, que é apenas um número, no meio de uma multidão, lá no seu pequeno grupo, de 8, 10 pessoas no máximo, se ele falta da reunião, todo mundo sente falta. Você está entendendo? A igreja de programas é uma empilhadeira de tijolos. Eles estão soltos. Quando deixamos esse povo solto, ou seja, na pilha, da mesma maneira que vem, sai. Não suporta provações, não suporta lutas na igreja. A única forma de você trabalhar esses tijolos é colocando-os na parede, ou através de pequenos grupos. Você vai montando uma parede.
Eu vou te dar um exemplo lá do interior de Minas. Bem lá do interiorzão. Um moço, garoto, 17 anos de idade, morava na zona rural. Chamava Joãozinho. Ele conheceu uma menina de 16 anos de idade, chamava Maria, mas eles a tratavam como Mariinha. E eles eram lá do interior e resolveram casar logo cedo. E casaram. E então, começaram a ter seus filhos logo ainda muito novos. E eles tiveram 5 filhos. Joãozinho e a Mariinha. E os meninos cresceram. E o Joãozinho e a Mariinha, que eram adolescentes, agora já cresceram, envelheceram. Os 5 filhos se tornaram homens e mulheres. E eles se casaram. Agora eu preciso de você. Agora eu preciso de você. E os 5 filhos casaram. E cada um dos 5 filhos tiveram 6 filhos. Agora Joãozinho e Maria têm 5 filhos e 30 netos. Agora você não contou, né? 30 netos. E o tempo passou, Joãozinho e Mariinha foram ficando velhinhos e tal. Esses 30 netos se casaram. E cada um dos 30 netos também tiveram mais 5 filhos. Tinha não. É lá no interiorzão, estou te falando. E agora, então, eles têm quantos bisnetos? 150 bisnetos. 30 filhos, 30 netos. E 5 filhos. Somando tudo, dá quanto? 185 é a família do Joãozinho da Marinha. E a família toda reúne e fala, olha, nossos avós, nossos bisavós estão celebrando bodas de ouro. Né? Vamos fazer uma festa para eles, 50 anos de casados. E aí, vamos reunir a família. Oh, mas na casa deles não cabe. Vamos reunir num ginásio lá na cidade? Vamos. E aí faz toda aquela festa e a imprensa vai lá. Quando a imprensa chega no lugar, vamos fazer uma entrevista com o seu Joãozinho e a dona Mariinha. Seu Joãozinho, dona Mariinha, conta para nós, como é que vocês fizeram para criar esses filhos, netos, toda essa família linda? Vocês tiveram muito trabalho de cuidar de todo esse povo. O Joãozinho olha assustado para a Mariinha, Mariinha olha assustado para o Joãozinho, e olha para o repórter e fala, não, a senhora está enganada. Nós não criamos todo esse filho. Como não criaram? Está aqui mais de 180 pessoas, é a sua família. Falou, não, espera aí, repórter, deixa eu te explicar. Tudo bem, todos eles são nossa família. Mas que eu e a Mariinha cuidamos, foram apenas 5. Esses nós cuidamos bem cuidados. E cada um desses 5 cuidou bem cuidado dos seus 6 filhos de cada um deles. Que cuidou muito bem esses netos, cada um cuidou dos seus outros 5. Quer que eu continue a história? Ou você já está entendendo? O princípio da multidão é com pequenos grupos. Vocês sabem muito bem, pela história de vocês. Eu me inspiro em John Wesley, as classes de John Wesley. Eu estive na Inglaterra agora há 4 meses atrás, 3 meses. E eu andando pelas ruas, fui a Jersey, pregar em Jersey, fiz uma conferência sobre células lá em Jersey, no norte da França, entre a França e a Inglaterra. Eu respirava o avivamento naquelas ruas. Sabe, passou, mas o mover está no ar. A coisa está assim esperando, só isso, para explodir de novo. Quando eles falam da cultura britânica, eu vejo que, na verdade, a cultura britânica, que o britânico é extremamente educado, não sei o quê, aquilo é fruto de um avivamento que mudou o comportamento das pessoas. Então, vocês têm no DNA de vocês isso. É impossível contar a história dos metodistas sem falar das reuniões de classes. É impossível. É o DNA dessa igreja.
Então são os pequenos grupos, aqueles pequenos grupos montados, que livrou a Europa, a Inglaterra, de uma grande guerra civil. Vocês sabem disso muito melhor que eu. Os pequenos grupos, quando você começa a trabalhar, 5, 8 pessoas com qualidade, aquelas 8 pessoas vão produzir pessoas com qualidade. É um princípio de multiplicação. Eu desconheço uma forma bíblica melhor de fazer discípulos do que os pequenos grupos. Aí você dá o nome que você quiser. Pequenos grupos, grupo familiar, célula, sei lá. O que não falta é modelo. Mas eu não discuto modelo, eu discuto princípios. Porque para mim modelo é tudo a mesma coisa, irmão. Para mim, o que eu vejo no Brasil é uma troca de suco de laranja por laranjada. Vem o G12, coloca lá um encontro com Deus, aí vem um outro lá, não, aqui é encontro de discipuladores. Aí vem o outro, não, aqui é o avivar, aqui é o avivamento. Mas na fritada dos ovos, o princípio é o mesmo. E aí você vê modelos e modelos e modelos e modelos. Eles me perguntam, pastor Alvim, qual é o modelo celular da igreja em Formiga? Qual o G que vocês estão? Eu falo, nós estamos no gemendo. O nosso modelo de célula lá é gemendo. É gemendo, meu irmão, que a gente vai multiplicando, vai batizando, vai ganhando alma. É por aí o caminho. Então não é modelo, é princípio, é a forma como a coisa acontece, como você faz. E aí eu digo para vocês que já estão no processo, outros que estão começando no processo. Ontem eu recebi uma mensagem de um pastor amigo, no estado de São Paulo, e ele falando para mim que estava muito frustrado com o modelo, que ele estava tentando e a coisa não rompia e tal. Eu fico, sim, na hora me condoeu, sabe, porque uma pessoa que ama o Senhor, eu conheço, mas eu o conheço de conferências, porque sempre em congressos ele está, como eu sou do gemendo, então eu tenho trânsito livre no G12, no MDA, na Videira, eu prego em todas as mais variadas denominações que você imaginar. No DNA, né, do Paulo aqui, um grande amigo, mas eu ouvindo ele, eu falei, irmão, você quer vir aqui em Formiga para a gente conversar? Eu te recebo. O senhor me recebe? Eu te recebo. Vem cá. Vem aqui, eu quero conversar com você. Por quê? Porque eu vi nele uma vítima de modelos. Sabe, modelo de célula é igual modelo de roupa. Você chega na loja, você tem que entrar dentro daquele negócio, tem coisa que não te cabe. Eu posso falar de um monte de técnica de célula aqui, mas a sua realidade é a sua realidade, não é a minha. Então pegue a visão, adapte, reinvente, mude, mexa. O importante é que você esteja nos princípios da palavra e que a coisa dê resultado. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é que as pessoas às vezes, e aí eu estou vendo isso demais no Brasil, isso está me irritando. Está me irritando. Por que eu estou me irritando com isso? Porque eu vejo uma busca desenfreada por números. E parece que existe uma competição. E o que faz isso? Faz com que a pessoa coloque foco no resultado. E quanto mais foco no resultado você colocar, mais frustração você vai ter. O foco precisa ser no processo, não no resultado. Porque se você fizer 1 mais 2, vai ser igual a 3. Se você fizer 2 mais 2, vai ser igual a 4. E aí eu vejo, quando eu falo que eu fico irritado, pastor, é porque eu vejo tantos números, mas parece que não fecha. Você encontra com determinado... Esse pastor é uma vítima disso. De encontrar com determinado pastor e falar assim, olha, ele, né, vítima. O outro pastor falar para ele, olha lá, esse ano nós multiplicamos 100 células. O cara olha e fala, puxa, mas eu custei multiplicar 4, 5, 10. E vocês batizaram quantas pessoas? Ah, nós batizamos 15. Peraí, a conta não fecha. Você está entendendo? A conta não fecha.
Então, meu foco é no processo, porque se eu batizo, automaticamente eu multiplico. Só que o processo é pouco falado. As casas de paz, como acredito que o Danilo deva ter falado aqui, que faz parte do processo, não é o alvo. O alvo é a multiplicação. E de fato é necessário que se multiplique e tem que se multiplicar. Desde o início nós deixamos isso muito claro. Esse grupo está nascendo para crescer e multiplicar. Mas ele só multiplica se houver conversões. Bom, quando você coloca o foco no processo, é como quando Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O foco não é as demais coisas. O foco é o processo. E o processo é o quê? Buscar o reino de Deus. Quando eu ponho o foco no processo de buscar o reino de Deus, automaticamente as demais coisas são acrescentadas. Quando você coloca o foco em ganhar, discipular, batizar, treinar essas pessoas, automaticamente a célula vai crescer. E uma vez que ela cresce, a multiplicação vem. Foco no processo. Igreja em células é igual um bolo. Quando você coloca os ingredientes na medida, farinha de trigo, açúcar, fermento, leite, eu não me lembro mais, ovo, quando você coloca tudo aquilo na medida certa, faz os movimentos certos que tem que fazer, e coloca na temperatura certa, no tempo certo, mesmo que você não acredite que aquilo vai virar um bolo, vai virar um bolo. Mesmo que você não queira, vai acontecer. Ainda que eu recuse a acreditar que se eu cair naquela lagoa ali, eu vou ficar molhado, ainda que eu não acredite nisso, se eu entrar, vai acontecer. Você está entendendo? O foco é o processo. E é justamente o processo que me preocupa. Então, eu sou muito focado na questão do processo. Quando você cuida dos seus líderes, dando treinamento, ouvindo, andando com eles, trabalhando as células, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. E aí eu digo, cuida dos líderes. Cuida. Porque eu também vejo nessa busca desenfreada do resultado, eu não quero citar modelo de igrejas em célula aqui, mas houve um modelo que muita gente se machucou no Brasil com isso. E quando você fala célula, imediatamente eles já ligam aquilo e já se armam, já se fecham, as denominações se fecham. Por quê? Porque era multiplicação, 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 multiplicação. É como uma arma na cabeça. A multiplicação, ela é necessária. Mas eu não posso exigir que você faça o tal bolo para mim, se eu não te der a matéria-prima. E é justamente esse o papel nosso como pastores. É dar a matéria-prima. É cuidar dos líderes. Eu ilustro muito isso naquela passagem do cego de Betsaida, lá de Marcos 8, 22, quando Jesus tira o cego do arraial e ora por ele. Você conhece o texto. E ao perguntar o que ele estava vendo, qual foi a resposta que ele deu? Vejo homens como árvores que andam. Quando você tem foco no resultado e não tem foco no processo, é justamente isso que acontece. Você só vê as pessoas como árvores. O que você faz numa árvore? Você busca fruto. O tempo todo, você quer fruto, você quer fruto, você quer fruto. Só que por detrás daquela árvore tem um homem que precisa ser cuidado, trabalhado. Que tem casamento, que muitas vezes complica, que tem filhos, que tem trabalho, que tem toda uma série de coisas. Então o trabalho, eu chamo a atenção aqui, é para o trabalho de base. É aquele trabalho que ninguém quer fazer, que é cuidar das raízes, mas o que é extremamente necessário. Então, não é o que fazer, é o como fazer. Lembre-se dessas duas perguntas: o que
e como. Lembre-se, é extremamente importante isso. Porque o que é uma pergunta de atitude. O que você vai fazer? O que você está fazendo? É uma pergunta de ação. O que? Mas o como é uma pergunta de estratégia. O que fazer? Célula. Tudo bem. Agora, como fazer? Como? É o como. O como é que faz a diferença. Você vai ver igrejas fazendo a mesma coisa, porém obtendo resultados diferentes. E aí, não é o que, é o como. Puxa, eu estou fazendo do mesmo jeito que você, eu faço a mesma coisa, eu tenho célula, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas como você faz? O como é justamente isso que eu quero um pouco trabalhar muito com vocês. Eu gostaria de colocar o slide, por favor, irmão. Rapaz, eu estava ali aquela hora lá, eu estava procurando um negócio para lá, assim, você estava do meu lado aqui. Estava de olho lá no fundo. Vamos lá. Isso aí foi um treinamento que eu fiz. Discipulado e evangelismo explosivo. É isso que a célula precisa ter. Ela precisa discipular e evangelizar. Pode passar para mim, por favor. Vamos lá que eu quero parar num ponto. Pode passar isso aí. Pode passar. Pode passar também. Isso aqui é legal. A célula não é uma organização. Ela é um organismo. Ok? E todo organismo vivo, por si só, ele cresce. A pergunta errada que nós fazemos como pastores é: o que fazer para que as minhas células cresçam? O que eu preciso fazer? Eu quero fazer minhas células crescer, eu quero fazer minha igreja crescer. Está errado. Essa é uma pergunta errada. Sabe por que é errada? Porque você não tem poder para fazer a igreja crescer. Bom, pelo menos na minha Bíblia diz que um semeia, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Bom, se é Deus quem dá o crescimento, então o que eu estou fazendo lá na minha igreja? Simples. Removendo as coisas que impedem a igreja de crescer. Lembra? Um organismo vivo, por si só, cresce. Se vai crescer, qual é o seu papel? Remover o que está impedindo o crescimento. Esse é o meu papel. Qual é o meu papel diante das células da minha igreja? Fazê-las crescer? Não. Remover aquilo que está impedindo elas de crescer. E existe um monte de coisa. Frieza, falta de oração, falta de santidade. São dezenas e dezenas de coisas. Mas até a maneira de fazer também. Vamos passar um pouco? Pode passar aí para mim? Vamos lá, pode passar. Pode passar ainda, pode passar. A pergunta certa é, o que está... volta aí, só. Como nós podemos fazer a nossa célula crescer? É uma pergunta errada. A pergunta certa é, o que está impedindo o crescimento da nossa célula? Essa é a pergunta. E nós fomos colocados ali justamente para trabalhar essa pergunta. O que está impedindo o crescimento da nossa célula? Vamos lá, pode passar mais um pouco. Vamos lá, pode soltar isso aí também. Pode saltar todo esse processo aí, pode passando. Isso aí é um processo nosso de multiplicação, de crescimento. Aí está legal, pode deixar aí. O que eu quero discutir com vocês, eu quero trabalhar nessa manhã, não é o que, é o como. Lembre-se disso. O que é uma pergunta de atitude, como é uma pergunta de estratégia, quando é uma pergunta de espaço, de tempo, onde é uma pergunta de espaço e por quê é uma pergunta de motivação. Sempre que você perguntar a uma pessoa por quê, é porque você está querendo saber a razão, o motivo, o que motiva a ação. Por isso, eu recomendo, não pergunte às pessoas por quê, a menos que você queira saber a motivação. Ok? No gabinete pastoral, mas por que você... Não, como você está fazendo? O que você está fazendo que te leva a isso? Porque é uma pergunta muito confrontadora. E às vezes ela tem uma resposta, e aí fecha o diálogo. Mas nós temos aqui um motor. Eu não quero discutir com você a estrutura do motor. Eu quero discutir com você o funcionamento do motor. Pode passar.
Isso, pode colocar toda essa tela aí que vai ficar legal, aí que eu vou dar uma explicação sobre isso. Vamos trabalhar um pouco sobre isso. Mais um? Aí, joia. Como fazer uma reunião de célula que gera realmente discipulado? Como? A nossa reunião de célula, ela tem 3 etapas de 30 minutos. Então, somando o tempo da reunião, 1h30. 1h30. Na primeira etapa, nós temos o cuidado pastoral. Qual é a importância do cuidado pastoral? O cuidado pastoral é o que diferencia um líder de célula de um fazedor de reunião e um fazedor de discípulo. Outrora, no passado, nós usávamos o quebra-gelo. Mas nós começamos a perceber que não tinha muito sentido. E encontramos algo mais útil. E trocamos o quebra-gelo pelo cuidado pastoral. Como é que funciona? O líder chega mais cedo, um pouco mais cedo na célula. E as pessoas começam a chegar. E aí ele chega lá para o Peter. Cara, eu com o nome desse, hein? Meu Deus. Ele chega para o Peter. Pastor Peter, como é que foi a sua semana? Ah, pastor, a coisa lá foi complicada lá no meu trabalho. Aí o que aconteceu? Cara, eu tive uns problemas lá e tal, mas fiquei até meio contrariado com isso. Mas Deus é fiel e tal, Ele é um bom crente, nós vamos orar e vai resolver. E aí, como é que você está? Aguinaldo, tudo bem? Olha, eu estou bem, cara, mas lá em casa essa semana, sabe, casamento lá, tem uns problemas lá em casa, confusão. Ele começa a reunir informações. As pessoas às vezes, hoje eu estou preocupado, tive um problema aí, minha esposa foi fazer um exame, estou preocupado com isso. Uma vez que ele teve esse cuidado, por que eu chamo isso de cuidado? Porque a partir do momento que você pergunta a uma pessoa como está, além de bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, você vai mais profundo, as pessoas sentem que você se importa com elas. Por isso eu chamo de cuidado pastoral. E aí eu chamo de cuidado pastoral, por quê? Porque ele levanta as informações. Uma vez que levantou as informações, ele viu como é que o ambiente do grupo está. O outro vai virar e falar, não, estou bem demais, está uma maravilha, está tudo bom. Vamos agora para onde? Para o louvor e oração. Adoração. Nesse momento do louvor e adoração, aí são colocadas, olha, irmãos, nós vamos louvar o Senhor aqui, mas nesse momento de louvor, aquele momento que está cantando e tal, eu gostaria nesse momento, Peter, vem cá para o meio. Nós vamos orar por você, vamos orar para o seu trabalho. Não, nós vamos orar lá pela sua casa, vem para cá. Irmãos, vamos dar as mãos aqui agora, vamos colocá-los aqui no centro de um círculo e vamos interceder pela vida deles. Você está entendendo? Semana seguinte ele já tem testemunho para contar. Olha, gente, semana passada eu cheguei aqui na célula, só Deus sabe. Eu vim porque eu tinha que vir mesmo. Mas foi a melhor célula da minha vida. Aquela oração que vocês fizeram, como Deus atuou na minha vida ali. As pessoas se sentem cuidadas. Esse é um ponto importante. Bom, daí nós vamos para prestação de conta. Eu vou saltar a prestação de conta, depois eu volto nisso. E vou saltar a visão também, depois eu volto nessa parte. Terminou os 30 primeiros minutos da célula. Vamos agora para a nova lição. Como é que é a nova lição? É um estudo bíblico, ou pode ser a pregação do domingo, ou algo que Deus está trabalhando no seu coração para levar para a igreja. Eu não sei, o que você acha que deve ter lá, não sei. Ou, de repente, vocês têm uma orientação de ser o mesmo estudo em todas as igrejas, eu não sei. Mas o importante é que, quando essa nova lição vai, é extremamente importante que haja muito conteúdo bíblico. Eu te falo isso, vou te contar um testemunho meu. Durante muito tempo, as minhas reuniões de célula, ia muita argumentação minha e pouca Bíblia. Como eu fiz aqui agora no paralítico aqui de João 5, eu li um versículo e falei um monte de coisa sobre ele que é até interessante, mas não está na Bíblia. São colocações minhas, são interpretações minhas. E Deus não tem compromisso com a interpretação minha. Deus tem compromisso com a palavra dele. E as pessoas precisam saber, é a palavra dele. O que de fato hoje é uma crise nessa geração que nós estamos vivendo.
Os crentes não sabem Bíblia. Não sabe nada de arrebatamento, não sabe nada de grande tribulação, não sabe nada de nada. A grande parte dos nossos crentes não tem intimidade com a Bíblia. Você fala, irmão, vamos abrir a Bíblia lá em Abacuque, ele está lá perto de Timóteo caçando um Abacuque. Tem noção. E ainda mais quando citam umas passagens, tipo, não, porque Deus disse, né, está na Bíblia, 1000 chegará, 2000 não passará. Outro dia o irmão falou isso comigo. Falou, não, pastor, porque a Bíblia fala, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Eu falei, onde é que você leu isso? Porque falta isso. Falta isso. Então, uma forma de você saturar o povo de conhecimento da palavra de Deus é levando Bíblia e Bíblia e Bíblia. A Bíblia que interpreta a Bíblia. Para passear dentro da Bíblia. Coloque, faça suas colocações, mas enche de textos. Com isso, os meus estudos, que tinham em torno de 1.200 palavras, hoje eles têm em torno de 500 palavras. O estudo ficou pequeno, mas com muito conteúdo bíblico. E aí, como é que funciona essas questões da nova lição? Suponhamos que nosso estudo hoje é o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está em meditar na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, tarará, e vai. É esse texto. Uma vez que esse texto está sendo colocado na célula, como um bom batista, seguindo um exemplo de um sermão, talvez eu trabalhe num sermão expositivo, então eu tenho uma introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3, conclusão. Como que nós fazemos isso? Quando termina o tópico 1, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Um exemplo, é o tópico. E aí vem, olha, a Bíblia diz que o homem não deve, o homem tarará, e aí você faz o seu conteúdo. Terminou ali, com a citação bíblica que dá respaldo para aquilo ali, vem, aí começa uma bateria de perguntas. Ok? Terminou o tópico 1, é uma bateria de perguntas. Fulano, reconte para nós a história do Salmo 1. Aí ele vai recontar do jeito que ele entendeu. Olha, eu entendi aqui que o homem, ele não deve ficar andando aí naquela roda que o povo fica fazendo fofoca, falando mal da vida dos outros. Sabe, para mim essa roda escarnecedora é o boteco do Zé que tem lá perto de casa. É desse jeitinho que está escrito aqui na Bíblia. Ele vai contextualizar para a realidade dele. Porque o dia que ele entrar lá no boteco, se ele vier a desviar, a primeira coisa que vai vir na cabeça dele é o Salmo 1. Mas não para por aí. Vem, o que você aprendeu com essa palavra? Que lição você tira para a sua vida disso daí? Bom, o que eu quero dizer, as perguntas são inúmeras. Mas as perguntas são extremamente importantes para gerar aprendizado discipulado. Por que as perguntas são importantes? Porque as perguntas são as respostas. Você entende isso? As perguntas são as respostas. Lembra da propaganda da Futura, TV Futura? O que move o mundo não são as respostas, mas são as perguntas. O que nos faz crescer. Esse microfone existe porque um dia foi feita uma pergunta. E aí alguém tentou responder a pergunta e criou o microfone. Será que não existe nada que possa facilitar a vida dos comunicadores? É uma pergunta que gerou ação para que alguém inventasse o microfone. As perguntas são as respostas. Perguntas são algo extremamente poderosas. Jó, quando ele passou por toda a sua aflição, ele fez 34 perguntas a Deus. Aí Deus respondeu ele. Só que ao invés de Deus dar 34 respostas para ele, Deus fez mais 70 perguntas para ele. Quando Deus terminou de fazer 70 perguntas para ele,
Ele falou assim, antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Sabe por quê? Porque você tem a resposta dentro de você. Você tem a resposta. Meu gabinete de pastoral é uma bateria de perguntas quando as pessoas vêm aconselhar comigo. E eu não dou resposta para elas. Elas mesmas respondem, elas falam, não, o pastor é joia. Me deu a solução. Que solução? A solução estava dentro dela. Outro dia uma mulher me procurou lá, falou, pastor, eu estou chegando na igreja agora, eu estou vindo do espiritismo e tal, tarará, tarará. E é o seguinte, sabe, eu tive 2 casamentos, meu casamento não deu certo, e agora eu estou frequentando a igreja, e eu conheci uma pessoa tem um mês, e ele me pediu em casamento. E o que o senhor acha? Eu me caso ou não com ele? As pessoas o tempo todo fazem isso com a gente. Tira e joga. Eu virei para ela e disse assim, a senhora tem filha? Tenho. Quantos anos que ela tem? 15 anos. Imagine que sua filha de 15 anos encontra um homem e namora com ele um mês e ela é pedida em casamento. A senhora deixaria? Mas de jeito nenhum. Eu falei, então, Deus te abençoe, vá em paz, só já tem a resposta. As pessoas têm as respostas. Elas estão dentro delas. Quando elas não têm, nós temos a resposta na palavra. Mas não sou eu. É a palavra. Isso faz sentido para você? Então é extremamente importante que as pessoas sejam perguntadas. Porque as perguntas levam as pessoas a raciocínio. Então o Salmo de número 1. Olha, o que você aprendeu com o Salmo de número 1? Que lição você aprendeu nesse Salmo? Que pecado você deve evitar nesse Salmo? Que sentimento esse Salmo traz para você? Pergunta extremamente importante. Na parábola do bom samaritano, o que faz a diferença entre o sacerdote e o levita e o samaritano, sabe qual foi? Uma pergunta. Uma pergunta. Pastor, mas não tem pergunta nenhuma ali? Tem. Na onde? Uma pergunta interna. Que pergunta é essa? Enquanto o sacerdote e o levita perguntaram assim, se eu parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer comigo? O samaritano, no seu diálogo interno, nas suas conversas, no seu cérebro, ele faz outra pergunta. Se eu não parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer com ele? Todas as nossas decisões, antes de serem tomadas, existe um diálogo interno. E é esse diálogo interno que determina a decisão que nós vamos tomar. E nesse diálogo interno, há perguntas. Não sei se você já se parou, durante esse mês agora eu estou fazendo uma série sobre fé, na igreja, no culto da sexta, e eu falava justamente da mulher do fluxo de sangue. Para mim, o texto-chave da cura daquela mulher é quando Mateus revela. Marcos fala, mas Mateus deixa mais claro. E dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar no seu manto, eu serei curada. Para quem que ela dizia? É o diálogo interno. É aí que está a chave. E as perguntas são extremamente importantes para fazer as pessoas pensarem. Porque nós estamos vivendo numa era de respostas prontas, de tudo pronto. É a geração miojo. É tudo rápido, instantâneo. Esse povo não quer pensar, esse povo tem preguiça de pensar. E quando você começa a fazer perguntas dentro da Bíblia, você os força a pensar. Mas eu faço perguntas, porém, a pergunta poderosa é aquela que te coloca em movimento. É aquela que te leva a uma reflexão. É aquela que te leva a uma atitude, a uma ação. E aí então, eu entendo que Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesus está nos dando uma chave de como fazer perguntas. Quando lá ele diz, amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Jesus está nos ensinando a discipular. Como? Lembra da pergunta? Como? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. O que é isso? Mudança de sentimento afetivo. Com todo o teu entendimento. Mudança de
pensamento, e com todas as tuas forças, psicomotor, atitude. Você entende, sente e faz. Isso é discipulado. Eu entendi a palavra, eu compreendi a palavra, ela me sensibilizou, ela mostrou o meu pecado, ela mostrou o meu comportamento, e agora ela exige de mim uma atitude. Então, essa passagem de Marcos 12, ela é como o parâmetro que norteia as minhas perguntas. A bateria de perguntas que eu coloco é baseado nisso, trazendo algo que mexa no afetivo, no cognitivo e no psicomotor. Ou seja, algo que trabalhe pensamento, sentimento e atitude. As perguntas levam para isso. Por exemplo, o que você entendeu do Salmo 1? Eu entendi que eu não posso frequentar a roda dos escarnecedores. E o que é a roda dos escarnecedores para você? Para mim é o boteco do Zé, que tem lá perto de casa. Uma vez que você entendeu que Deus não quer que você frequente o boteco do Zé, o que você sente em relação a isso? Quando você vai lá? Eu entendi que eu entristeço o coração de Deus, né? E uma vez que você entendeu que está entristecendo o coração de Deus, o que você pretende fazer daqui para frente? Eu não vou lá mais. Entenderam? Mente, coração e atitude. Entendimento, sentimento e atitude. Afetivo, cognitivo e psicomotor. Estão entendendo? A importância disso. Isso, quando nós começamos a trabalhar assim, isso deu um up. Dentro das nossas células. Em crescimento. Porque agora nós temos toda uma... Poderia dizer que cada casa agora é uma casa de discipulado. Pastor, tudo bem. É discipulado. Mas e agora? E o evangelismo, como é que fica? Bom, nós ensinamos na igreja o tempo todo, e eu acredito que você já pregou isso, que nós somos canais de Deus. Aquilo que recebemos, nós devemos dar. Baseamos na passagem da viúva lá de 2 Reis 4, que quanto mais vasilhas vazias, mais era enchida. Terminou as vasilhas vazias, terminou o azeite. Nós ensinamos o processo de que o que eu recebo, eu dou. Então, como é que a gente trabalha isso? Agora nós vamos para o terceiro tempo, porque o segundo tempo já terminou a nova lição. Uma vez que eu aprendi sobre o Salmo 1, agora eu tenho o desafio da semana. E qual é o desafio da semana? Compartilhar o Salmo 1 com pelo menos 3 pessoas do meu entorno, ou da minha casa, ou do meu trabalho. Ele vai chegar lá na empresa onde ele trabalha, ele vai ver uma situação, falar, olha, essa semana nós tivemos uma situação parecida com essa aí. Porque isso aí você vê na televisão, você vê no jornal, você vê no dia a dia, o tempo todo. Nós tivemos uma situação parecida com isso aí. Mas o quê? Não, porque nós aprendemos lá que feliz é aquela pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não fica ouvindo conselhos de pessoas assim. O que ele está fazendo? Ele está sendo apenas um receptor da palavra? Agora ele está sendo um canal, um transmissor. Ele está levando a palavra. Ele está levando. Algumas células fazem até o treinamento. Como? Vamos fazer de conta aqui, Peter, nós dois aqui acabamos de ouvir a palavra, vamos fazer de conta aqui que você é um não crente e eu sou o crente. E agora eu vou evangelizar você com o Salmo 1. Aí terminei, agora, Peter, me evangeliza aqui com o Salmo 1. Nós fazemos treinamento, aprendemos na prática. Bom, uma vez agora que eu tenho a meta, que é o desafio da semana, qual é o meu desafio? Compartilhar o que eu aprendi. Semana seguinte, célula. Cheguei na célula, primeira parte é o quê?
cuidado pastoral. Depois vamos para adoração. Depois, o que vai acontecer? Prestação de conta. E o que é a prestação de conta? O líder vira e fala, gente, quem aqui essa semana realmente compartilhou o Salmo 1, que foi o nosso desafio da semana passada? Nessas alturas, aí nós temos lá, né? O Flávio diz, olha, eu não tive tempo. O Rodrigo fala assim, olha, infelizmente, rapaz, chegou um pessoal lá e acabou me atrapalhando, eu não consegui fazer. O Peter diz, eu consegui. Ah, como foi, Peter? Nesse momento, o Peter, então, vai começar a compartilhar a visão de como ele fez isso. Com isso, está gerando o quê? Visão, encorajamento. Quando ele termina, gente, vocês estão vendo? Se todo mundo que tivesse feito como o Peter, nossa célula estava crescendo, multiplicando, a cidade estava sendo salva. Estão entendendo? Semana seguinte, aí vem, nova lição, hoje Jeremias, treinamento, meta, compartilhar Jeremias. Flávio, e aí? Infelizmente eu não consegui. Rodrigo, nossa, surgiu uma outra situação. Peter, eu consegui. Foi assim, 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 assim. Na outra semana, Flávio, olha, não teve jeito. Rodrigo, não consegui. Peter, eu compartilhei assim, assim, assim. Eu te pergunto, essa célula vai multiplicar. Quem é o novo líder? Está entendendo? Eu fiz uma mudança na escola de liderança. A escola de líder agora, ela não é mais habilitadora. Ela é capacitadora. Porque o que estava acontecendo comigo lá atrás? Eu formava um monte de líder, ninguém queria multiplicar, ninguém queria ser líder. Eu investia num povo que não dava retorno. Você está entendendo? E quando dava, começava uma célula, daqui 2 meses estava fechando a célula. Por quê? É uma pergunta de motivação. Por quê? Qual era a razão? Não, eu fiz a escola de líder, eu tenho um diploma. Mas, na verdade, quem faz tudo lá na célula é o Peter. Então, Peter, a célula está multiplicando, assume, enquanto você vai fazendo, nós vamos te treinando aqui na escola de líder. Está entendendo? A escola de líder continua do mesmo jeito, só que mudou a missão dela. Não é mais habilitadora, porque quem não tem escola de líder não pode liderar célula. Agora ela é o quê? Capacitadora. Surgiu uma situação aqui, o Peter está aqui, Peter, que você já começa, cara, já assume essa célula aqui, mas vai para a escola. Por que isso acontece? No processo das casas de paz, passa mais uma aí para mim, deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Se eu tiver, legal. Pode passar. Isso aqui eu não gosto muito de falar disso aqui não, porque isso aqui é uma triste realidade, mas é uma verdade. Lembra que Jesus falou dos 4 sementes? Os 4 solos, desculpa. Já pensou se a gente aplicar isso como uma regra? Que a cada 4 só um produz? Eu tenho isso comigo. Cada estratégia que eu levo à igreja, eu levo com a mentalidade de que eu vou colher 25%. Não é uma doutrina isso. Mas um dia eu ouvi o Bill Hybels falar sobre isso, eu falei, não é que esse cara está certo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E mesmo assim, eu não estou falando que não é questão de salvação, não. Mesmo porque, quando você lê lá na Bíblia, o que caiu entre espinhos, ele dá fruto. Sim ou não? Só que o fruto não sai com perfeição. Aí quando a gente cai aqui, que a cada 4 é um que vai produzir, eu não estou falando de salvação, estou falando de produção. A cada 4 é um que vai produzir, um é terra boa, eu tenho que levar em consideração uma outra coisa. Que mesmo os que produzem, Jesus diz que um produz a 30, outro 60 e outro a 100. É igual a parábola dos talentos. Um recebe 5, outro recebe 2. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Eu tenho líder que os caras são ninja. Mas eu tenho líder que eu tenho que ficar empurrando. Então, quando eu faço um estudo de célula, eu faço muito mastigado, com as perguntas, eu elaboro as perguntas, eu dou liberdade para eles fazerem as perguntas lá, mas eu elaboro as perguntas. Por quê? Porque eu trabalho como se todo mundo fosse apenas 30. Porque quando eu trabalho como se todo mundo fosse 30, que produz pouco, digamos nessa passagem, nessa parábola da semeadura,
Quando eu trabalho na mentalidade que todos produzem pouco, o cara que pega aquele estudo que eu fiz, fala, não, meu pastor é medíocre, hein? Pelo amor de Deus, deixa eu melhorar isso aqui. Porque ele tem capacidade. E o outro que não tem essa capacidade, olha para aquele estudo e fala, não, graças a Deus, o pastor fala uma linguagem tão simples para a gente. Entendeu? Vamos passar aí só para... Bom, vamos lá. Passa para mim. Pode passar, mais e mais. Mais um. Beleza. Na verdade, aqui estão os habitantes de uma célula. As pessoas que compõem uma célula. Você tem esses tipos de pessoas lá dentro. Resume-se nisso. Você tem o líder da célula. Certo? Você tem o participante, que quanto mais lanche, quanto tem picanha ele vai. Só participa. Você tem a testemunha, que é aquele que fala assim, pastor, acabei de ganhar uma alma, cuida dela. Ou é aquele que fala, olha, vão lá na minha célula, sabe, é tão bom lá, você precisa ir. Aí ele leva a pessoa para a célula. Quando a pessoa chega lá e fala, líder, tchau, cuida. Mas está trabalhando. É aquele que, olha, pastor, traz visitante na igreja. Ele só testemunha, nada mais, nada menos. Não faz mais que isso. Aí você tem o semeador da paz. E você tem o novo líder. Dentro dessa célula que eu tenho aqui, gente, isso aqui não são títulos, não são rótulos, não são cargos. Vocês estão entendendo? São maneiras de identificar. Eu estou identificando que cada um se comporta como um participante apenas, o outro comporta somente como aquele que testemunha. Bom, quando eu faço isso aqui, o que acontece? Lembra dessa célula minha aqui? Quem é o novo líder dela? É o Peter. Bom, eu tenho o semeador da paz. Nós multiplicamos células de 3 formas. Nós multiplicamos células de 3 maneiras. Passa aí para mim, fazer um favor. Vamos lá. O participante, eu já falei sobre ele, aquele cara que só participa, pode passar. E o testemunha é aquele que só encontra uma casa de paz, faz companhia para o semeador da paz, ou convida alguém para a célula, para o encontro, para o culto e nada mais. Vamos lá? Aí o que acontece? O testemunho tem um ponto positivo, porque ele leva uma pessoa, pode passar, ele leva visitantes para a célula. Com isso, pode passar, a célula enche demais, aí o que acontece com ela? Pode passar, multiplica uma nova célula. Então, testemunho é importante que você tiver muitas pessoas testemunhas na célula, você vai estar com a célula sempre cheia. Isso vai provocar uma multiplicação. Pode passar. E o testemunha também, o que ele faz? Ele é o tipo de gente, é engraçado, né? Nós fizemos um teatro lá sobre casa de paz. Como não abrir uma casa de paz? E nesse teatro, os jovens, eu não me esqueço dessa cena, porque eu ri muito. Quando vai um jovem, ele se encenar lá no altar, batendo, como se estivesse batendo na porta da casa da pessoa, a pessoa abre a porta, aí ele já fala assim, Shalom! Nós cortamos o evangeliquez na casa de paz. Que aí a pessoa vira e fala assim, chá de quê? É uma linguagem que o não crente não conhece a nossa linguagem. Então a gente precisa evitar esses vícios do evangeliquez. Né? Bom, mas o testemunha, o que ele faz? Ele fala assim, olha, eu achei uma casa de paz. Vamos abrir uma casa de paz lá na casa do Rodrigo. O Rodrigo quer uma casa de paz, ele é meu amigo. Ah, é? Então você vai começar uma casa de paz? Não, eu não sei fazer. Peter, você vai comigo, eu te acompanho. Ele abre a porta, mas ele mesmo não. Tem gente assim. E o importante é que ele abriu a porta. Pode passar. Mas ele jamais vai dar a casa de paz. Porque ele não quer esse tipo de compromisso. Bom, o semeador da paz é aquele que começa uma casa de paz. Dentro da nossa realidade, a gente trabalha com as 4 leis espirituais. Deus chama, você pecou, a vida abundante, né? Deus chama e tem um plano maravilhoso para você, porém o seu pecado afastou você de Deus. E terceiro ponto, mas Deus te ama tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em seu lugar. E agora, 4ª lei, você precisa tomar uma decisão, que é aceitar
a Jesus como seu Salvador. Eu faço isso numa linguagem muito simples, para que todo mundo tenha condições de pregar. Bom, mas não são 4, são 5. Porque há um gap, ficou um buraco entre a casa de paz e a nova célula. Porque nós fazemos casa de paz com uma finalidade. A finalidade de transformar aquela casa de paz numa célula. Porém, quando termina o estudo, que bom que terminou e tal, vamos lá para o culto. Então, nós criamos um outro estudo, que é a importância de conhecer a sua Bíblia. Aí dá um estudo sobre a Bíblia. E aí, você quer conhecer mais? Quero. Quer mesmo? Quer. Então, semana que vem eu volto. Aí começa o discipulado inicial. O discipulado inicial são 7 semanas, que é o curso de batismo. Quando ele termina, se ele decidiu, já pode batizar. Então, o que eu falo lá? De ceia, a importância da igreja, a importância do batismo, céu e inferno, idolatria, os pontos básicos, vida sexual, o que a Bíblia diz sobre isso. A gente entra nos pontos básicos da doutrina cristã para levar a pessoa ao batismo. Bom, no caso, esse cara aqui, ele é apenas o semeador da paz. Aí o que ele faz? Vamos lá, pode passar. Ele está lá na célula, ele começa uma casa de paz, pode passar. Ele vai lá, dá o estudo para aquele povo, pode passar. Só que aquele povo lá não quis continuar as outras semanas. Então o que ele faz? Ele pega o pessoal e traz para a célula. Ao trazer o pessoal para a célula, pode passar. Ele volta com o pessoal, ao passar isso, pode passar mais um. Sabe o que acontece? A célula cresceu demais, vai lá. E agora, uma nova célula. Ele multiplica com ela. Ok? Mas pode acontecer também, pode passar. Pode acontecer também, ele está na célula, ele começa uma casa de paz, pode passar mais um. E sabe o que acontece? Não dá em nada. Aí o que acontece com ele? Ele volta sozinho. E muito acontece isso, é a maioria. Tá? Só que existe um fator muito interessante que o Danilo falava, eu achava interessante isso. É que, e eu vi isso na prática também. Você planta uma casa de paz hoje, o povo não vai na igreja. 1 ano depois, esse povo está aparecendo lá. É uma coisa que vai colhendo assim, ó. Você não tem noção. Bom, vamos lá. Ele está na célula. Pode passar. Tá. Agora, o que transforma ele de um semeador da paz em um novo líder de célula? É o seguinte, o que ele faz? Pode passar. Ele está na célula, começa uma casa de paz, pode passar mais um, dá as 5 lições da casa de paz. A casa de paz agora já começa a passar num processo de transição, porque agora eles querem mais 7 estudos, e aí pode passar, ela deixa de ser, daí ele vem com, são 7 semanas, tá? 5, mas são 7, que é o VCI, que é o Vida Cristã Inabalável, que é o curso de batismo. É o que nós chamamos de discipulado inicial. São 7 semanas, pode passar. E aí, esse povo batiza e se transforma em quê? Uma célula. Então, eu multiplico célula de 3 maneiras. Você percebeu? A primeira maneira de multiplicar a célula, o testemunho que traz povo para a célula. A segunda maneira, o povo da casa de paz, que vem para dentro da célula. E a última, que eu chamo ela, que é essa, de... Nós multiplicamos células por envio. Você viu que ele foi enviado, plantou a casa de paz, depois da casa de paz, ele, dos 5 semanas, ele depois deu o discipulado inicial, e depois do discipulado inicial, esse povo batizando, não tem razão dele voltar para lá. Já continua uma célula. E ele, que outrora estava submisso ao líder, agora ele é tirado e passa para debaixo da asa do supervisor, que vai cuidar dele. De repente, aquele líder multiplica mais de uma célula, aí aquele próprio líder se transforma em um supervisor. E quem era o supervisor que estava sobre ele, agora se transforma em um coordenador. Vamos lá? Pode passar mais uma aí? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Pode passar. Bom, é aquilo, né? Casa de paz, 5 semanas, durante a semana, tal, para lá. Vamos lá, pode ir passando. Discipulado. Bom,
Pode voltar, por favor, só uma. As 5 semanas da Casa de Paz são os 5 estudos evangelísticos. As 7 semanas são curso de batismo. Só que eu não chamo de curso de batismo. Você imagina, você está fazendo Casa de Paz, por favor, vou dar o curso de batismo para você espanta todo mundo. É o discipulado inicial. Você vai ter o vida cristã inabalável, você vai crescer mais. Terminamos vida cristã inabalável, aquele povo batizou. Por que eu chamo isso aqui de discipulado progressivo? Porque é o estudo de célula. Agora, eles saíram da Casa de Paz, saíram do curso de batismo, é uma célula, deve receber o quê? Estudo de célula, que é um discipulado progressivo, naquelas 3 etapas com as perguntas. Lembra? Pode passar aí, ver se tem mais alguma coisa. Pode passar. Isso é material que a gente usa, pode passar tudo aí e tal. Vamos lá. Beleza, tem mais alguma coisa aí? É o modelo antigo nosso, né? Que a gente só multiplicava a célula de uma forma. Agora a gente tem essas 3. Pode passar. Isso aí é o trilho de liderança. Ele começa na Casa de Paz, ele é batizado, entra no discipulado progressivo, que é o modelo de célula, discipulado capacitador, que é o CCM, que é o curso de crescimento e maturidade, e depois ele se transforma no líder de célula. É o trilho da liderança. E aí pode passar. Eu quero terminar. Legal, pode ser. Isso aí é. Aí nós temos a célula de edificação, que é uma célula que não multiplica pessoas no batismo, ela multiplica líderes, que é um coordenador, um supervisor, um líder e o líder em treinamento. Então aqui tem uma célula, supervisor, líder e líder em treinamento, e a outra, coordenador, supervisor em treinamento. Pode passar mais um. Pastor presidente, pastor de área ou pastor de rede, coordenador, supervisor e líderes de célula. Essa é a nossa estrutura. Não tem ninguém solto. Entendeu? Então, assim, é a parede que eu falei, os tijolos aí, Os tijolos são todos colocados aí. Né? Eu termino agora, junto dessa questão do desafio da semana, lá da célula, uma das coisas mais importantes e que nós desperdiçamos muito, e que algumas outras igrejas que não têm nada a ver conosco utilizam demais, e era para nós utilizarmos. As demais igrejas que eu falo que não tem nada a ver conosco são Mundial e Universal. Mas eles fazem uma coisa que nós deveríamos fazer. Eles aproveitam o que há de melhor nas pessoas. Testemunho. Testemunho. Não existe uma arma mais poderosa na vida do crente do que o testemunho. A bem da verdade, o Espírito Santo só nos dá poder para testemunhar. O testemunho, se você quiser pregar para uma pessoa, você precisa pedir permissão. Para você testemunhar para uma pessoa, você não precisa. Cara, aconteceu uma coisa comigo. Me conta, o que foi? Não é assim? Por que as mídias dão um ibope? Porque todo mundo quer saber da vida de todo mundo. Por isso que as pessoas têm Facebook e Instagram. Para saber o que o outro está fazendo. O testemunho você não precisa pedir permissão. E outra coisa extremamente importante. Quando Jesus chegou em Gadara, Marcos 5, Jesus se deparou com um cidadão lá, lembra? O gadareno. Jesus expulsou os demônios dele, e o que o gadareno falou? Senhor, deixa eu te seguir. O que Jesus disse? Vai, volta aos seus e conta quão grandes coisas Deus lhe fez. Partindo ele para Decápolis, conjunto das 10 cidades, acabou a história. Jesus foi expulso de Gadara. Lembra disso? Os donos dos porcos expulsaram Jesus. Mais tarde, não sei se Marcos 8, me falha a memória, Jesus resolve voltar em Gadara. Os discípulos já devem ter pensado, nós fomos expulsos de lá uma vez. Quando Jesus chega, havia uma grande multidão esperando Jesus. A pergunta é, quem levou esse povo lá?
o gadareno, que não fez curso de teologia e nem conhecia de Bíblia, mas ele tinha uma mensagem: eu era, me encontrei com Jesus, não sou mais. Não precisa do Brasil todo. O que nós temos de testemunhos aqui nessa sala aqui, através de pessoas que estão ligadas a vocês, é o suficiente para impactar essa nação. É impossível uma pessoa encontrar-se com Cristo e não ter um testemunho. Aí sabe o que eu fiz? Fiz um treinamento com eles. 3 perguntas, 3 pontos importantes para dar um testemunho. Como era a minha vida antes de Cristo? Como me encontrei com Cristo? E como é a minha vida depois que Cristo entrou nela? Eu levei os líderes todos para o sítio da igreja e dei um treinamento para eles. Falei, você vai escrever um testemunho com no máximo 200 palavras, que você gaste 3 minutos para falar, não mais que isso. Aí os líderes foram escrever no papel. Aí eu falei, agora todo mundo lê. Aí eles leram. Lê de novo. Lê 5 vezes. Eles leram 5 vezes. Eu falei, agora põe esse papel na cadeira e começa a falar. Aí eles começaram a falar. Eu falei, agora um dá o testemunho para o outro. Depois eu levei isso para dentro da célula. Ensinando os crentes a dar testemunho. Gente, não tem arma mais poderosa do que essa. O testemunho, ele abre a porta. Obviamente, ele não substitui o evangelho da salvação. Mas ele abre a porta para o evangelho da salvação. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé nesse momento.